Estaremos lendo agora do versículo 8 ao versículo 13, que nos diz a palavra. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Queridos, nós falaremos sobre confrontados por Deus. O ato de esconder-se de Deus, da parte de Adão e Eva, o que antes não era feito, tinha as suas razões. Nós, quando lemos o capítulo 2, o capítulo 3, percebemos pelo texto que Adão e Eva gozam de uma perfeita comunhão harmoniosa com Deus, sem temor, sem vergonha, porque o que dominava o coração era a pureza. Não havia pecado, não havia do que se esconder. Mas agora, eles se escondem porque temem. Eles se escondem porque sabem claramente que pecaram contra o Deus Todo-Poderoso. Por isso se esconderam. Quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, versículo 16, diz assim: E dizia aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque, verso 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Entendemos aqui que o homem foge da presença de Deus no seu aspecto apocalíptico, porque pecou contra Deus desde a sua existência. Por isso agora querem fugir de Deus. Adão e Eva se escondem de Deus porque pecaram contra ele. Mas mesmo assim, Deus vai em busca do homem caído. Sua voz é ouvida no jardim. Aqui nós temos a primeira fagulha da graça de Deus nas páginas do Velho Testamento. Quem pensa que não há atos de misericórdia, de amor e de graça da parte de Deus para com o pecador no Velho Testamento, está enganado. O texto aqui mostra que quem vai em busca do homem é o próprio Deus, não o homem. Deus é quem vai em busca desse homem que peca, desse homem que contraria toda a sua vontade. E a voz meiga de Deus soa pelo jardim. A voz divina pergunta ao homem: Onde estás? Deus queria atrair novamente esse casal para si. Ele desejava ajudá-los. O texto diz que esse casal estava escondido, mas Deus não foi lá de modo brusco arrancá-los. Pelo contrário, através da sua meiga voz, Ele quer recuperá-los, ajudá-los, tirá-los daquele estado de temor e de vergonha. Através da pergunta onde, por quê, qual, Deus procura restaurar o homem caído. Essa forma da confrontação de Deus para com o homem tinha como objetivo resgatá-lo do pecado, trazê-los de volta para os seus braços. Por isso que Deus pergunta para Adão: Onde estás? Versículo 9. Ele diz: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aí novamente você vê no versículo 11 que Deus diz: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Veja que essas interrogações de Deus, ela não tem aspectos punitivos. Na verdade, Deus quer também curar esse homem caído. Deus quer trazer esse homem
para si. Por isso ele faz essa confrontação. Por meio de perguntas, interrogações, Deus manifestou o seu poder para salvar homens. Isso pode ser visto, por exemplo, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Deus faz isso. Observe o versículo 4, que nos diz da seguinte forma: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Perceba que aqui Jesus Cristo interroga a Saulo. Ele é confrontado também. Nós podemos ainda ler a palavra do Senhor em Atos capítulo 5, versículo 9. Olha o que diz a Bíblia. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido e também levarão a ti. Veja que todas essas perguntas, essas interpelações, elas tinham aspectos pedagógicos, elas tinham aspectos corretivos, buscavam, na verdade, restaurar o pecador, como ainda hoje é feito através do Espírito Santo de Deus. O pecado trouxe diversas consequências ao homem caído: medo e morte. Por causa do medo, Adão se escondeu. Ação que já denotava os efeitos do pecado. Adão só se esconde, Adão tem medo devido ao pecado que ele e Eva cometeram. Adão fala a Deus que pecou. Todavia, ele joga essa culpa em cima da mulher. É isso que nós podemos analisar. Adão diz: Senhor, eu não vou dizer que eu não pequei. Eu pequei, é claro. Ele diz isso. Mas no versículo 12 ele diz: mas a mulher que me deste, ela é a responsável por tudo. Ela me deu da árvore e eu comi. Perceba aqui que nós temos um recurso hermenêutico chamado de sinédoque, porque você percebe que ele não fala no fruto, ele fala em árvore. Esse fruto ele está sendo entendido aí como um todo. Por isso, essa parte do fruto é tomada como um todo, e aí aparece essa expressão: eu comi da árvore, e não a expressão eu comi do fruto. Mas é o todo que está sendo atingido aqui. Observe que Adão coloca a transferência da sua culpa para a mulher. E desse modo ou não, Adão também estava culpando a Deus, porque Deus foi quem criou a mulher. Então, ele estava também transferindo certa culpa para Deus. Meu querido, nós sabemos aqui que os efeitos do pecado foram grandiosos. Trouxe medo, trouxe morte, trouxe maldição para a terra, maldição para a mulher, tudo por causa da obediência. O melhor é evitar o pecado, porque os seus efeitos são sempre maléficos, são destruidores. Vivendo agora sob os efeitos da natureza pecaminosa, o homem cedo aprendeu a usar as desculpas por meio de palavras, raciocínios. Mas desse modo, ele estaria sempre colocando embaraço diante da grande benevolência divina. Deus não tinha mais o homem como um ser puro, inocente. Isso está claro por meio da sentença que o homem irá receber da parte de Deus, como também a mulher e a serpente. Isso demonstra que cada um, na visão de Deus, era responsável pelo seu próprio pecado. Fuja do pecado, obedeça a palavra e Deus te dará vitória em nome de Jesus. Amém.